E aí, pessoal, voltando aí, fui tomar uma água, liguei, arrumei não tem um ar-condicionado aqui, né? Então arrumei um ventilador para poder dar uma refrescada, porque senão não tem quem aguente. Bom, a gente vai falar agora, gente, sobre razão e proporção. Primeiro a gente vai falar sobre razão, né? Depois a gente entra na parte de proporção, porque uma tá ali ligada à outra, tá? Bom, razão. O conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Então é você relacionar dois valores para saber ali quanto um valor está para outro, certo? Ao dividir uma grandeza por outra, estaremos comparando a primeira com a segunda, que passa a ser a base de comparação. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo. Primeiro exemplo de razão. Temos um terreno, um retângulo, né, que ele tem 300 metros quadrados. E a área de um outro terreno é de 210 metros quadrados. Dois terrenos. Qual que é a razão? Se a gente for comparar um com o outro, quanto que um tem de tamanho maior do que o outro, ou quanto que um está em relação ao outro. Em relação, por exemplo, ao terreno maior, esse terreno menor, ele equivale a quanto do terreno grande? É o que a gente vai descobrir agora. Simplesmente é só você fazer a divisão. 210 está para 300. E aí, nesse cálculo, a gente vai descobrir que vai dar um resultado de 0,7. Beleza. E o que quer dizer isso, Antônio? Quando você fala, por exemplo, em porcentagem, gente, né? Porcentagem é para você saber ali o valor X, ele equivale a quanto? De 0 a 100. Né? Mais ou menos isso. E aí a gente tem esse valor aqui, 0,7. 100%, gente. 100% é a mesma coisa que o número 1 inteiro. Então, se eu estou falando aqui em 0,7, é menos do que 1. 0,7, se a gente for transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. E aí a gente vai ter o resultado de 70%. Esse terreno aqui equivale a 70% do terreno maior. Certo? Beleza. Isso posto, né, esse exemplo dado sobre razão, a gente vai ver agora as aplicações da razão. A razão, a gente viu aqui, comparação de um com o outro. E normalmente, por exemplo, em mapas ou miniaturas, que é feito por escala, você vê isso aqui, ó. Por exemplo, 1 por 100. O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, que por exemplo, no mapa, você tem um mapa, certo? Por exemplo, eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. Eu não sei quanto que é a escala desse mapa. Bom, vocês estão vendo aí, ó, o mapa do estado de São Paulo. Vamos entender, ó. Ele tem a escala dele aqui, ó. A escala daquele mapa que eu mostrei para vocês é 1 por 900 mil. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a cada 1 centímetro
do mapa equivale a 900 mil centímetros. Então, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 9 quilômetros. A proporção aqui é de 1 centímetro. 1 centímetro dividido no mapa equivale a 9 quilômetros. Certo? É uma razão. Então, normalmente é utilizado em escala, em miniatura, em mapas e tal. Beleza. Também a gente utiliza a razão para, por exemplo, descobrir problemas relacionados à velocidade. Como assim, Antônio? Seguinte, a gente tem um exemplo aqui. Ó. A distância entre as cidades de Rio de Janeiro e de São Paulo, entre RJ e SP, a distância é mais ou menos de 400 quilômetros. Um carro, você pegou seu carrinho e foi para o Rio para ver o desfile da Beija-Flor, já que você tem um gosto bem exótico, porque eu também não gosto de samba. Desfile de escola de samba é triste. Mas beleza. Isso é uma opinião minha, hein, gente? Você pegou seu carro, foi para o Rio de Janeiro. E aí você demorou para chegar lá 5 horas. Determine a velocidade média que você andou com o seu carro. Quando você vai comprar um carro, você olha lá no velocímetro do carro e tem esse símbolo aqui, ó. Quilômetro por hora. Isso aqui, gente, é uma razão. E aí a gente vai utilizar desta razão para descobrir a velocidade que você andou com o seu carro, né? Qual foi a velocidade que você andou, que você conseguiu fazer 400 km em 5 horas, certo? É só fazer lá o quilômetro por hora. 400 dividido por 5. 8 vezes 5, 40. Não é isso? Então, é 8, tem um 0 a mais, 80. Então, você achou a sua velocidade média no trajeto. Isso aqui você pode ver também o consumo do carro. Em vez de ser quilômetros por hora, pode ser quilômetros por litro, né? Vamos dar um exemplo aqui, sem ser o do nosso texto aqui. Vamos ver aqui. Vamos exemplificar. Você mora em São Paulo e você vai fazer uma prova de um concurso, que nem eu fui fazer há uns meses atrás, na cidade de São José do Rio Preto. Certo? E aí o que você quer descobrir? Você quer descobrir, em relação ao consumo do carro, quanto que você vai gastar de combustível, por exemplo. A distância de São Paulo a São José do Rio Preto, eu tenho ela aqui. Vamos ver agora. São 454 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. E aí vamos supor, eu, por exemplo, estou tirando minha carta de moto agora. E aí eu pretendo comprar uma motocicleta, certo? Aqui, ó. Bonita, motorzão, pá. Aqui, tal, rabeta. E aí, pá. E a minha moto, ela faz 35 quilômetros. 35 quilômetros com 1 litro de gasolina. Certo? Quanto que eu vou gastar de gasolina
para ir para São José do Rio Preto? É para ir e para voltar, hein, gente? Porque você não vai morar lá, né, enquanto não sair o resultado da prova. Então você vai pegar os 454, vai dividir por 35. Essa divisão aqui, o que você vai descobrir? Você vai descobrir quantos litros de gasolina vão ser necessários para você ir para lá. Então vamos ver aqui. Vou tirar meu mapa daqui que ele está atrapalhando. Ó, 454 dividido por 35. Você vai utilizar, arredondando, 13 litros de gasolina para ir para lá. Fazer a sua prova, né? E tal. Só que você vai ir e voltar. Então, isso aqui você multiplica por 2, ida e volta. Você vai utilizar um total de 26 litros de combustível para ir lá. E aí você descobre quanto que você vai gastar. Vamos dizer aí que o problema deu para vocês que a gasolina, que está cara pra caramba, está em torno de R$ 3,50. E a sua moto não é flex, é uma moto a gasolina. Quantos litros? Quanto que você vai gastar de gasolina para ir e voltar? R$ 3,50 vezes 26 litros. Você vai gastar R$ 91 para ir e voltar. Certo? Para ir e voltar. Isso aí é muito útil, gente. É o tipo dos cálculos da matemática que eu gosto de fazer. Porque realmente você vê uma utilidade prática. Né? Então, não que os outros cálculos não tenham. Mas isso aqui eu acho super massa. Entendeu? Beleza. Então, você fez aqui a razão. Razão em relação à escala, em relação à velocidade. Fiz até de consumo aqui para vocês. E também você pode verificar em relação à massa, né, a densidade. A densidade de um corpo é a razão entre a sua massa e o seu volume. A densidade também será acompanhada de uma unidade, que depende das unidades escolhidas para medir a massa e o volume. Alguns exemplos de unidades para densidade são grama por centímetro cúbico, quilo por centímetro quadrado e por centímetro cúbico também, e etc. Exemplo, uma quantidade de óleo de cozinha em uma jarra com 1 litro de volume. Então você tem aqui, ó, uma jarra, parece a taça da Champions League. E aqui você tem óleo. Óleo. Determine a massa do óleo em gramas. Então você tem que descobrir que aqui tem 1 litro de óleo. Quanto que dá isso daqui em quilos? Né? Ou em gramas, no caso que é o que ele está pedindo. Bem, como a densidade dada é de grama por centímetro quadrado, grama por centímetro quadrado não, centímetro cúbico. Desculpa aí, gente. Fazendo a conversão de 1 litro, você tem 1 litro de óleo, é a mesma coisa que você tiver 1000 centímetros quadrados, cúbicos. Oh, meu Deus. Certo? Beleza. Daí a densidade. A densidade do óleo, informada aqui pelo exercício, é de 0,86 gramas por centímetro cúbico. É só você pegar 0,86 e fazer por 1000. No caso aqui você vai fazer uma multiplicação, né? Então você multiplica um pelo outro.
que vai dar 860 gramas. Quer dizer, 1 litro de óleo tem mais ou menos 860 gramas de peso, segundo esse exercício. Certo? Beleza. Entendemos razão. Vamos ver se temos tempo hábil para falar de proporção. Tempo. Proporção a gente chama também de igualdade de duas razões. E o que quer dizer isso, Antônio? É aquele negócio que está muito ligado à regra de 3. Porque a razão a gente viu que é igual à fração, né? O jeitão dela. Certo? E a proporção é uma razão equivalente a outra. Certo? Isso aqui é uma razão, isso aqui é uma proporção. Bom, e aí você utiliza muito na regra de 3, que é uma matéria aqui que já está imputada na sequência, que é para a gente estudar. Beleza. Então vamos para um trabalho aqui. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia, por uma bacia ecológica? Então chamemos de X o número de litros de água despejados pela bacia ecológica. Vamos ver aqui como é que ele quis fazer esse exercício. Ó, a gente tem aqui uma privada, certo? Com uma bacia moderna, e aqui uma bacia comum, aquela que tem a cordinha. Beleza? E aqui a gente tem um problema que foi dado no Enem. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, bacias ecológicas, que utilizam 6 litros de água para você dar descarga por vez. E as antigas, elas dão 15 litros de água por vez que você dá descarga, conforme dados da ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga, por uma bacia ecológica? Então, na verdade, o que a gente está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, se a bacia por dia, a bacia normal, a bacia comum, você gasta 60 litros. E cada descarga dela dá 15. Então, ele tá contando aqui que por dia você vai dar 4 descargas. Certo? 4 descargas por dia. Qual será a economia? Né? Aqui você pode montar uma regra de 3, né? Ou não, né? Porque se você está dando 4 descargas aqui, ó, aqui você também vai dar as mesmas 4 descargas. 4 vezes 6, 24. Vai dar 24. 24 litros você gasta com uma, com a outra você gasta 60. Então, nesse caso aqui, é só fazer 60 menos 24. E aí você descobre a economia de 36 litros. 36 litros a menos. Não é? Mas vamos tentar fazer um outro exemplo aqui, sem ser o dito aqui. Por exemplo, ó, vamos fazer uma comparação em relação à prova de concurso. Certo? Vamos dizer que você fez uma prova no concurso, certo? E você está fazendo ali uma comparação entre a prova que você já fez e já sabe mais ou menos já sabe a sua nota,
e uma prova que você acabou de fazer, mas você já calculou lá quantos pontos você fez. Na prova que tinha 50 questões, certo? Você fez 70 pontos. Numa prova de 70 questões, quantos pontos eu teria feito? Ou quantos pontos, né? Se eu mantive ali o mesmo padrão de estudo, claro que é uma coisa bem subjetiva. Mas normalmente eu faço isso, para saber mais ou menos como é que está o meu desempenho, né? Beleza. Você vai usar a regra de 3. Porque você está comparando uma razão com outra. 50x igual a 7 vezes 7, 49. Então dá, se eu não me engano, dá 4.900. Deixa eu ver. 70 vezes 70. 4.900. E aí você fez a regra de 3 aqui, ó, pá. Certo? Multiplicou em cruz. Chegou nisso aqui. E aí você tem aqui 4.900 dividido por 50. Pode cortar um zero aqui, ó, fica 490 por 5. Dividido por 5. Se você manteve mais ou menos o mesmo desempenho, provável que você tenha feito em torno de 98 pontos. Né? Tá mais ou menos isso. Mais para menos do que para mais, mas eu acredito que vocês tenham entendido aí por alto. Bom, regra de 3 eu já dei mais ou menos aqui uma pincelada para vocês. Vamos dar um outro exemplo aqui de regra de 3. Bom, você está fazendo um muro. E aí você contratou 3 pedreiros. E esses 3 pedreiros, durante o dia, eles conseguiram fazer um muro com 17 metros quadrados. Aí vem a questão. Para eu fazer um muro com 51 metros quadrados, quantos pedreiros eu preciso? Já está feita a proporção, é só você aplicar a regra de 3. Multiplica em cruz. Regra de 3 simples, viu, gente? Tá. E aí o que você vai arranjar aqui? Ó? 17x igual 51 vezes 3. Se eu não me engano, dá, deixa eu ver, 51 vezes 3, deve dar 153, é isso mesmo. 153. X igual a, tá multiplicando, passa dividindo. 153 por 17, que vai dar um total de 9. Então, para fazer essa quantidade de muro com o mesmo padrão, no mesmo dia, eu preciso de mais 6 pedreiros. Então, eu preciso do total de 9 pedreiros. Certo? Beleza. E a regra de 3 composta? Né? Regra de 3 composta. Deixa eu ver se tem tempo. Estamos com quase 25. Eu explico na volta do vídeo, viu, gente? Porque senão depois corta o vídeo e aí fica chato. Até já já.